Eu estava sentada perto da sala do diretor. Os minutos pareciam horas, mas então a porta se abriu. Eu vi minha mãe e fiquei chocada. Ela estava arrasada. Eu sabia que aquele idiota do Ivans contaria muito a ela. Eu simplesmente o odeio. Droga, o que devo fazer? Eu estava voltando da escola xingando tudo. Que dia péssimo. Ed é um cara de quem eu gosto há muito tempo e ele nem olhava pra mim. Ele ficava discutindo essa tal de League of Legends com os meninos o tempo todo. Ele é um jogador de esportes eletrônicos, sabe? E está muito ocupado para sair com garotas. A mamãe também estava atrasada no trabalho de novo. Mas não importa, vou tentar resolver isso. Voltei para casa e imediatamente peguei meu laptop. Uma guia com um site de namoro já estava aberta nele. Não é meu. Eu gostava do Ed. Eu estava fazendo uma página em um site de namoro em nome da minha mãe. Eu só queria muito que ela tivesse algo na vida além do trabalho. Mas até agora todas as minhas tentativas falharam. Mandei mensagens diretas a vários candidatos, mas todos eram estranhos, para dizer o mínimo. Um deles ficou falando o dia todo sobre as peculiaridades da criação de porquinhos da Índia. Cliquei em bloquear sem sentir peso na consciência. Mas o próximo cara me deixou ainda mais espantada. Como sempre, estava entediada com a matemática quando de repente uma mensagem de um site de namoro apareceu no meu telefone. Não tendo nada melhor para fazer, decidi responder aquela esquisitice direto da escola. Mas em resposta recebi um discurso inteiro sobre a semelhança fractal do infinitante eterno. O quê? Eu mal pude conter minha risada. O professor até fez uma observação para mim algumas vezes. Mas imagine minha surpresa quando eu, voltando da escola, vi esse idiota bem na frente da nossa casa. Espere, como ele descobriu nosso endereço? Ele estava com um enorme buquê de rosas e uma tampa de alumínio na cabeça. Aparentemente, ele estava captando sinais diretos do espaço. Mas então meu coração caiu aos meus pés. O carro da mamãe dobrou a esquina. A mamãe saiu do carro e olhou para o homem estranho com um chapéu de papel alumínio com espanto. De repente, esse estranho foi até ela, ajoelhou-se e disse que eles foram reunidos pela própria deusa Lachesis, a padroeira do destino. Do que ele está falando? Ele próprio é algum Lachesis? Eu estava morrendo de vergonha. A mamãe apenas me olhou sem expressão. Aqui é o que parece, esse patrono da vergonha começou a adivinhar alguma coisa. Ele entregou a minha mãe seu telefone com uma página aberta do perfil dela em um site de namoro. Mamãe não entendeu nada nos primeiros segundos, mas então ele olhou pra mim e sussurrou: "Coluna de dados pessoais? Ninguém além de você poderia saber disso, Liz. Por quê?" Eu imediatamente corei. Não, você entendeu tudo errado. Minha mãe não falou comigo por uma semana. E ela também me forçou a deletar todos os perfis de sites de namoro. Então, como vou encontrar um companheiro pra ela agora? Para me distrair de alguma forma, decidi iniciar uma conversa com o Ed a todo custo. Mas então me dei conta. Se ele fala sobre sua League of Legends dia e noite, por que eu não deveria discutir isso com ele? Baixei um jogo pra mim e fiquei sentada com ele até às 6 da manhã. Agora eu jogava todas as noites. Trabalho de casa, vou aumentar minhas notas. Mas agora eu poderia manter uma conversa com o Ed e seus amigos. Você deveria ter visto a cara dele quando interrompi a conversa sobre o serviço de suporte. Eu estava de ótimo humor. Finalmente fiz alguns progressos na vida amorosa. Mas de repente fui chamada para o diretor. Minhas notas não eram perfeitas antes e agora caíram completamente. Eu não sabia o que fazer. Eu não queria chatear minha mãe de novo, tive muitos problemas com aquela história. No dia seguinte, fomos comunicados que teremos um novo professor de história. Talvez essa fosse minha chance? Sim, e como? Esse novo nerd nos fez aprender 5 vezes mais. Só tirei Fs em história e pensei com horror em como minha mãe descobriria tudo isso. Um dia, reuni meus colegas de classe no recreio. E se todos nós encenarmos um motim e esse nerd arrogante fosse demitido? Eu disse com um sorriso malicioso, mas de repente houve um silêncio tenso. Estou fora, disse alguém de repente. Gosto dele, nunca nos contaram sobre a história com tanta frieza antes. Eu concordo com você, outro respondeu. Liz, é besteira, esse professor é um cara normal. Eu não pude acreditar no que estava ouvindo. Quando vocês começaram a gostar de estudar algumas bobagens? Olhei para o Ed com esperança, mas ele apenas desviou o olhar. Sério? Certo, ok. Terei que lidar sozinha. Mas o Sr. Ivan sempre saía dessa. Eu coloquei pregos na sua cadeira, interrompi a aula, mas tudo era em vão.
E quando eu escondi todas as suas anotações na esperança de que sem elas ele finalmente se envergonharia, ele leu tudo perfeitamente de memória. Caramba! Eu já odiava aquele Sr. Evans. Mas um dia me pediram para ir ao diretor. Ele disse que estava chamando minha mãe na escola. Eu queria avisar minha mãe de alguma forma, mas ela chegou em meia hora. Ela até tirou uma folga do trabalho para isso. Eu estava sentada perto da porta do diretor e tentando escutar o que eles estavam falando. O Sr. Evans estava lá. Ele contaria uma mentira horrível para minha mãe. Minutos pareceram horas, mas então a porta se abriu. Eu vi minha mãe e fiquei chocada. Ela ficou arrasada. Voltamos para casa em silêncio. Eu me perguntei o que minha mãe estava pensando exatamente agora. Ela não disse uma palavra a noite toda. Mamãe ficou em silêncio na cozinha e chorou. Era insuportável. Mamãe, vou aprender toda a história, todos os nomes e datas. Só não fique triste. Mas não ousei me aproximar. Eu não conseguia dormir à noite. Droga, se não fosse por aquele idiota do Evans, tudo estaria bem. Agora eu só tinha que me vingar dele. Eu não o deixaria sozinho até que o deixasse furioso. E quando ele finalmente ficasse com raiva, eu gravaria seu palavrão em um gravador e entregaria ao diretor. A demissão era garantida. Eu mal esperei pelo final da aula. Quando o último dos meus colegas deixou a sala, abordei resolutantemente o Sr. Evans. Mas ele apenas olhou para mim com tristeza. Ah, é você, ele murmurou. Eu só queria ver você. Não sabia que a Margarete era sua mãe. Eu abri minha boca surpresa. Espera, Margarete? O Sr. Evans hesitou. Ele relutantemente me disse que eles, ao que parece, estudaram na mesma faculdade, namoraram e até queriam se casar. Ei, isso é algum tipo de brincadeira, certo? Mas o Sr. Evans estava absolutamente sério. Ele disse que ficou até ofendido porque Margarete, minha mãe, encontrou outra pessoa tão rapidamente e até deu à luz um filho. Ou seja, eu. Eu estava simplesmente entorpecida. A mamãe nunca me contou sobre isso. A noite estava muito desconfortável. Onde ela estava? Por que minha mãe não me disse imediatamente que conhecia o Sr. Evans? Algo não estava certo aqui. Assim que minha mãe voltou, eu imediatamente comecei a bombardeá-la com perguntas. No início ela tentou se esquivar, mas depois me olhou diretamente nos olhos. Esse olhar me deixou inquieta. Ela disse: Liz, eu não queria te contar, mas o Sr. Evans é seu pai. O quê? Isso é uma piada! Mamãe, você está louca! A mamãe apenas se virou com tristeza. Não, simplesmente não pode ser verdade. Minha mãe silenciosamente começou a me contar mais. Acontece que o Sr. Evans não queria filhos naquela época, e a mamãe não concordou com o aborto. Então ela pensou que a melhor solução seria simplesmente fugir e não arruinar a vida dele. Até hoje ninguém mais sabia quem meu pai realmente era. Meu queixo caiu. Acontece que eu queria que meu próprio pai fosse expulso da escola. Mas foi ele quem me deu Fs. Sabe, Liz, nunca parei de amá-lo. Percebi depois que o vi de novo na escola. A mamãe sussurrou: Bem, isso. Por algum motivo tive vontade de chorar e fugir, mas eu olhei para minha mãe. Ela parecia ainda pior. Tentei me recompor. Reunindo meus pensamentos, eu disse: Acho que vocês precisam se encontrar e discutir tudo. Mamãe me olhou pensativa. Você não se importa? Ela perguntou. Eu silenciosamente balancei minha cabeça. Ei, mamãe, se apresse. Você vai se atrasar para minha formatura. Entramos no carro. Hoje não é apenas uma comemoração por causa do final do ano letivo. Eu devo receber um diploma de conhecimento profundo em história. E meu pai, Sr. Evans, vai me entregar. Você gostou do vídeo? Então curta e se inscreva. Apoie o canal. Obrigada! O body de látex estava tão apertado que não conseguia respirar e as meias de arrastão apertavam dolorosamente minhas coxas. Eu abri a cortina do camarim e esperei horrorizada minha mãe falar alguma coisa, mas ela olhou para mim em silêncio, deu meia volta e foi pro outro lado. Foi claramente exagerado. Mas uns minutos depois ela voltou com um rabo de coelho da Playboy e disse que iria complementar perfeitamente meu look. Tudo começou numa manhã estranha. Eu estava tomando café da manhã quando minha mãe correu para a cozinha gritando que ela precisava de ajuda. Eu era a única que poderia salvá-la. Eu terminei meu sanduíche enquanto minha mãe me arrastava para o carro. O que está acontecendo? Ela ligou o carro e me perguntou o endereço dos meus colegas. Pra quê?
Minha mãe nunca se interessou pelos meus estudos. Ela estava sempre em festas. Assim que nós dirigimos para longe da casa, minha mãe me pediu para ser amiga dela. Eu acho que ela está apaixonada por um cara da minha faculdade e agora ela quer seduzir ele. Mamãe, você está louca? Quando nós chegamos na faculdade e paramos na entrada principal, minha mãe apontou para um cara e disse: ali está ele. Meu colega de sala Frank? Eu fiquei chocada. Eu estou apaixonada por ele há 1 ano. Nós só conversamos algumas vezes, mas foi o suficiente para entender que éramos almas gêmeas. E agora minha mãe e eu suspirando pelo mesmo cara. Você vai me ajudar, certo? A voz da minha mãe me trouxe de volta à realidade. Eu hesitei, isso era algo sem noção. Ninguém acreditaria que somos amigas. Então minha mãe falou que se eu não ajudasse, ela não pagaria mais pelos meus estudos. Eu diria que pela atitude dela, ela não estava brincando. Depois que ela me deu à luz aos 17 anos, minha mãe nunca tentou voltar a estudar. Eu não queria tal destino para mim. Hesitante, eu concordei que ajudaria ela a seduzir o Frank. Felizmente, ela vai procurar outro cara em breve. Ela sempre faz isso. Minha mãe decidiu que eu levaria ela para a festa onde Frank estaria. Então ela faria tudo sozinha. Navegando no Facebook dos meus amigos, eu descobri que os pais de um dos caras tinham saído e ele ia ganhar uma festa no estilo Playboy. Minha mãe estava empolgada, mas eu não estava com humor para brincadeiras. Eu torci até o final para que as orelhas de coelho fossem suficientes para a fantasia. Na hora marcada, estávamos de pé na porta. Eu estava queimando de vergonha por causa daquele body apertado. Mas minha mãe estava encantada. Alguns caras bêbados estavam assoviando pra gente do outro lado da rua. Eu apertei a campainha com força. Rápido, deixa a gente entrar! Mas quando minha colega de classe Anne abriu a porta, descobri que todos na festa estavam com roupas normais. Estão brincando comigo? Anne explicou que as outras meninas eram muito tímidas para virem com fantasias reveladoras e perguntou qual era o nome da minha amiga. Eu comecei, mas então parei. Melanie. Minha mãe me deu um olhar reprovador quando entrou. Eu quase revelei quem ela era. Enquanto minha mãe parava em frente ao espelho, eu decidi dar uma olhada na casa. De repente eu vi o Frank sorrindo docemente para alguma garota. Meu estômago revirou. Eu não sabia que ele tinha namorada. Então minha mãe voltou, e eu pensei que já que ela notou Frank com a menina, ela desistiria dessa ideia louca. Mas não foi isso que aconteceu. Minha mãe disse que nenhuma jovenzinha seria páreo para ela. E assim que Frank foi pegar uma bebida para eles, ela pegou uma vela acesa da mesa e foi até aquela menina. Mãe, para! Eu a vi segurando a vela bem no cabelo da menina e seus cachos exuberantes começaram a queimar em um instante. Felizmente o fogo foi apagado rapidamente, mas a namorada do Frank quase perdeu o cabelo. Minha mãe estava feliz que ela se livrou da sua rival tão facilmente. Ela estava prestes a falar com o Frank, mas eu ouvi que o pessoal ia chamar a polícia. Nós estávamos saindo, exatamente o que nós precisávamos, a polícia! Minha mãe deu um olhar lascivo para o Frank e se apresentou. Meu Deus, isso é tão constrangedor. No dia seguinte, ela me arrastou para seguir Frank e acidentalmente encontrar ele. Minha mãe encontrou o Instagram dele e viu que ele normalmente passa o tempo com fliperamas. E ela me levou lá. Tendo como pano de fundo adolescentes em moletons enormes, ela parecia muito provocante em seu vestido curto. Todos estavam olhando pra gente, mas minha mãe não ligou. Ela estava procurando o Frank, felizmente ele não estava lá. Nós estávamos quase saindo quando ela me chamou. Ali está ele. E ela me arrastou para algum lugar. Frank estava no aparelho de dança. Como ele era bom nisso. Eu encarei ele e ele, claro, percebeu. Envergonhada, me aproximei dele e imediatamente pedi desculpas por ontem. Mas então minha mãe se intrometeu. Ela começou a se gabar de como nós podíamos dançar nesses aparelhos de dança tão bem quanto Scott Pilgrim do filme de terror. O quê? Antes que eu pudesse protestar, minha mãe me agarrou pelo braço e imediatamente me arrastou para o aparelho de dança. Eu não dancei nada, e nem minha mãe, mas ela tentou tanto, ela estava até suando, e eu estava me contorcendo desesperadamente tentando pegar um pouco de ritmo. Eu pensei que não poderia ficar pior, mas de repente, no movimento seguinte, minha mãe esbarrou em mim e eu perdi o equilíbrio.
Frank tentou me pegar, mas eu caí e torci minha perna. Doeu tanto. Ele examinou meu tornozelo e disse que não tinha fraturado. Eu só precisava de gelo. Minha mãe começou a convencer o Frank de que estava tudo bem comigo e se ofereceu para ir para outra plataforma, mas Frank recusou. Você deveria ter visto a cara da minha mãe. Ele estava queimando de ciúmes. Eu fui para a faculdade no dia seguinte, mesmo com a minha perna ainda doendo. Frank perguntou como eu estava me sentindo em cada intervalo. Isso era tão legal. Ele disse que eu era legal e que gostaria que a gente tivesse conversado antes. Ele me amoleceu. Poderíamos realmente ser alguma coisa? Mas Frank imediatamente destruiu toda a minha esperança. Ele perguntou se minha amiga estava livre no final de semana. Foi como um balde de água fria. Afinal, ele tinha uma queda pela minha mãe. Lutando para não chorar, eu disse que repassaria o convite e disse tchau para ele. Minha mãe estava se arrumando para o encontro a noite toda, separando vestidos e pensando qual maquiagem cairia melhor. Eu só queria desaparecer. Minha vida estava caindo em pedaços. De manhã, quando ela e Frank saíram, comecei a chorar. O que eu faço se as coisas funcionarem para eles? Fingir ser amiga da minha mãe até eu ficar velha? Não, eu não posso fazer isso. Frank pode não ter me escolhido, mas ele precisava saber a verdade. Eu tentei ligar para ele, mas o telefone estava desligado. Então eu comecei a escrever para os meus colegas de sala. Talvez alguém soubesse o endereço do chalé dele, mas ninguém respondeu. Eu já estava desesperada. Mas uma menina me respondeu e imediatamente chamei um táxi. Assim que eu cheguei, imediatamente corri para bater na porta. Ninguém abriu. Mas eu continuei e finalmente Frank olhou para fora, surpreso. Na parte de trás da casa, eu vi minha mãe sentada, relaxando com uma taça de vinho nas mãos. Isso me deixou com tanta raiva. Não havia mais nada a perder. Então eu virei para o Frank e contei para ele a coisa mais importante. Que minha mãe estava visitando ele e eu estava apaixonada por ele há 1 ano. Fiquei aliviada. Tenho de admitir isso. Como era insuportável carregar esse fardo. Minha mãe pulou do sofá, derrubando a taça no chão. Ela gritou que eu era uma traidora e correu para a rua apenas de vestido. Frank foi pego de surpresa no início, mas rapidamente caiu em si e disse que precisávamos encontrar ela. Poderia ser perigoso na floresta, já que estávamos bem longe da cidade. Imediatamente fomos em busca dela. Eu estava tão animada. Eu só queria dizer a verdade, mas acabou que estraguei tudo. E por que Frank reagiu tão calmamente? De repente, ele disse que sabia de toda a verdade há muito tempo. Alguém na faculdade reconheceu minha mãe na festa e os boatos se espalharam rapidamente. No começo, ele estava se divertindo nos assistindo, mas logo, ele gostou muito de mim. Mas para minha mãe, ele tinha um plano especial. Frank queria um encontro dela com o pai dele, porque ela era definitivamente o tipo dele. Senti tanta vergonha que todo meu rosto ficou vermelho. Caminhamos através da floresta por um longo tempo e chamamos pela minha mãe, mas ela não estava em lugar nenhum. Já estávamos com frio quando de repente chegamos a um antigo ponto de ônibus. E lá estava minha mãe. Ela estava sentada lá com seu pequeno vestido e já estava desmaiando de frio. Eu corri e abracei ela. Que bom que ela estava bem. Frank imediatamente deu sua jaqueta para ela e nós chamamos um táxi. Quando chegamos na cabana, fomos recebidos por um homem bonito e educado. O pai do Frank. Ele estava surpreso por nos ver assim e disse que poderíamos pegar um pouco de chá quente. Até pensei que ele realmente seria um bom partido para minha mãe. Mas minha mãe, quando viu o pai do Frank, foi pega de surpresa. Sem tirar os olhos dele, ela sussurrou: "É realmente você?" Então ela lentamente desviou o olhar e disse: "Lily, este é seu pai. Diga olá." Eu pude sentir minhas pernas fraquejarem. Acho que eu acabei de descobrir que eu estava apaixonada pelo meu irmão há 1 ano.